Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma sexta-feira, então mais um Vale a Pena aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Esse é o programa no qual nós relembramos carreiras de figuras bastante significativas da nossa TV, né? Que ainda vivas podem acompanhar essa homenagem muito merecida pelas trajetórias que constroem, né? Humoristas, apresentadores, atores e autores de novelas, também diretores, né? E o nosso homenageado desta semana é uma figura muito conhecida, muito querida e que está há muitos anos na estrada, né? Neste ano de 2021, ele completou 85 anos de idade e de carreira tem cerca de 60, mais até, né? São mais de 6 décadas de atividade profissional. Carlos Alberto de Nóbrega. Bem, antes dessa rememoração bastante merecida, como eu disse, né, da carreira de Carlos Alberto de Nóbrega, eu peço o que eu peço sempre a você. Se você ainda não for um dos nossos já mais de 30.400, 30.500 inscritos aqui do canal, inscreva-se e ative as notificações, assim todos os vídeos que nós publicarmos você já fica sabendo na hora, tá? Não só os meus, eu apresento de segunda a sexta, um diferente, né? Mas também os vídeos do Cadu Safner, no Olhar Latino, da Kaká Novelas, Por Trás da Tela com o Cristiano Blota, João Márcio e os reality shows e muito mais, tá bom? Então, se você se inscrever e ativar o sininho, não perde nada. Nós estamos muito agradecidos, cada vez mais pessoas prestigiando esse trabalho que fazemos com muita dedicação, né? Apaixonados por TV, fazendo para vocês também apaixonados por TV, esse trabalho de falar do passado, do presente e às vezes até do futuro da nossa televisão. Carlos Alberto de Nóbrega, como eu disse na introdução aqui do nosso Vale a Pena, completou 85 anos de idade nesse ano de 2021, né? Ele nasceu no dia 12 de março de 1936, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, né? E é filho de um grande nome do nosso rádio e da nossa televisão, né? Manuel de Nóbrega, que é o criador, como a gente sabe, da Praça da Alegria, que está no ar até hoje, né, com algumas interrupções desde os anos 50 e algumas mudanças no nome, na emissora, enfim, mas o formato criado por Manuel de Nóbrega, depois de uma viagem a Buenos Aires, durante a qual ele percebeu, né, ele notou que havia um senhor que sempre sentava-se numa praça ali diante da janela do hotel dele, salvo engano da minha parte, e sentava ali, queria ler o jornal, queria espairecer um pouco, mas sempre alguém sentava ali com ele e puxava conversa, pessoas que pareciam conhecidas e outras que talvez não fossem, né? E ele ficou com aquilo na cabeça, voltou para o Brasil e começou a fazer aqui na nossa TV, esse que é um dos programas mais célebres do Brasil, né? Na nossa TV brasileira, a Praça da Alegria, que nós conhecemos já há 34 anos no SBT como A Praça é Nossa. E a mudança desse nome já explicaremos por que ocorreu, né? Carlos Alberto de Nóbrega, ele mesmo conta, né, que quando jovem, criança e adolescente, não era exatamente um grande aluno, era muito bom só em natação, em outros tipos de atividade na escola, e desejava mesmo era ser artista, como o pai dele já era um artista consagrado nesses idos aí dos anos 40 e 50, né? Mas isso não o impediu de formar-se em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? Mas, ao mesmo tempo em que ele cursava Direito, já iniciou ali a atividade profissional no rádio, né? E também na televisão. Ainda na década de 50, em tempos da TV ao vivo, né? Ele começou a escrever quadros, escrever roteiros para o programa Manuel de Nóbrega, do pai dele, um grande sucesso na Rádio Nacional naquela época, né? E logo também ingressou na televisão e participou de diversos espetáculos de humor, como os espetáculos Tamoio, o Zilomag Show, Golias Show, né? Ele que conhece o saudoso Ronald Golias, né? Os dois se conheceram ainda muito jovens, né? Golias é como um irmão para o Carlos Alberto, ele mesmo já disse isso várias vezes, né? E na televisão ele iniciou-se aqui na TV Paulista, né? A emissora que também exibia a Praça da Alegria,
da qual ele participava, escrevendo e também atuando, né? E seja escrevendo ou atuando, ele também esteve em outros humorísticos no Rio de Janeiro, na TV Rio, como Rio Te Adoro, O Riso é o Limite e uma versão local do Golias Show. Nessa época, nunca é demais a gente lembrar que a TV não era transmitida em rede, não é? Não havia ainda a possibilidade técnica do Brasil inteiro, ou de várias praças ao mesmo tempo, pelo menos, assistirem ao mesmo programa em simultaneidade. Então era muito comum, até os anos 60, que determinados programas de muito sucesso, né, nos quais as emissoras apostavam, eles tivessem versões locais, né, nas praças em que havia atividade daquele grupo de televisão. Então, Carlos Alberto de Nóbrega participava de programas na TV Rio e na TV Paulista. Mas, na década de 60, ele trocou a TV Paulista pela TV Record. E aí viveu uma nova fase de muita produção e de muito sucesso na carreira dele, né? Passou na TV Record cerca de 10 anos, entre os anos 60 e os anos 70, e ali esteve junto com profissionais como Manuel Carlos, Jô Soares, Milton Travesso, Raul Duarte, né? Otelo Zeloni, Renata Fronze, Renato Corte Real, enfim, né? Aguinaldo Raiol, Ricardo Corte Real, numa fase de muito sucesso e de muita criatividade nos shows de auditório humorísticos ou musicais, enfim, que a TV Record fazia com grande êxito na televisão daquela época, né? Ele foi um dos roteiristas de um programa que foi muito copiado nos últimos 50 e tantos anos, A Família Trapo, né? Um clássico da nossa TV. E na emissora também participou de novelas humorísticas como Quem Bate, que era uma sátira à série norte-americana Combate. Foi apresentador de shows de artistas internacionais, enfim. Esteve envolvido diretamente na produção do Bronco Total, mais um dos programas de Ronald Golias, aí já no começo dos anos 70, né? Mas, em meados da década 74, 75 mais ou menos, ele trocou a TV Record, que infelizmente a essa altura não vivia uma boa fase, pela TV Tupi, né? Foi para lá e esteve nessa fase ligado ao programa dos Trapalhões, que fazia muito sucesso, né? Antes de começar na Globo, o que ocorreu em 77. Os Trapalhões, que já haviam passado pela TV Record também, né, com o nome de Os Insociáveis, passaram para a TV Tupi e Carlos Alberto esteve lá escrevendo roteiros, né? Chegou a ser diretor do programa também, salvo engano da minha parte, e foi diretor da linha de shows da TV Tupi, os shows humorísticos, né? Até mudar de emissora com os Trapalhões para a TV Globo, né? Esteve na TV Globo também na sequência aí por cerca de 10 anos, participando do programa dos Trapalhões, inclusive como comediante, né, aparecendo em cena, além de ser um dos roteiristas aí mais longevos da trajetória desse programa, que teve vários diretores, né, entre os quais o Wilton Franco, Maurício Sherman, enfim. E em meados, né, no meio da década de 80, quando saiu da TV Globo, emissora na qual ele também chegou a apresentar a Praça da Alegria, né, um segmento paulista, numa época em que o programa era feito de 3 praças e aquilo era juntado no programa de domingo, né, no Rio de Janeiro, o Miele, em São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega, né. Carlos Alberto deixou a TV Globo, né, e mudou-se pouco depois para a TV Bandeirantes. E lá ele estreou uma nova versão dessa ideia que foi iniciada por Manuel de Nóbrega, da praça como um centro de situações cômicas. E como Praça da Alegria era um título que havia sido registrado pela TV Globo, deu-se a esse programa o nome de Praça Brasil. E ele estreou no iniciozinho de 1987, né? Alcançou um sucesso, né? Chamou uma atenção, como a gente chama, né? Deu 2 dígitos de audiência, o que era uma excelente colocação para a TV Bandeirantes, numa concorrência direta ali com a TV Globo, no horário de linha de shows, faixa de 9, 10 da noite, né? Mas Silvio Santos, que conhece Carlos Alberto desde muito jovem, tem um carinho muito grande pela figura do pai dele também, que foi uma pessoa que o ajudou bastante
na sua vinda para São Paulo, né, no começo dos anos 50, Silvio Santos levou para o SBT não só Carlos Alberto, como boa parte do elenco da Praça Brasil, que continuou na TV Bandeirantes com a apresentação de Moacir Franco e outros comediantes. Mas, digamos que a praça autêntica, na sua essência, estava ali com o Carlos Alberto, não só pelo fato de ele ser filho de Manuel de Nóbrega, mas pelos comediantes que estavam ali envolvidos no projeto, né, que emprestavam seus talentos para a praça, e por essa razão, o nome escolhido para a nova empreitada foi A Praça é Nossa, né? E está no ar, então, desde 1987 no SBT. Já foi ao ar às quintas-feiras, já foi ao ar às sextas, já foi ao ar aos sábados, mas sempre à tarde, à noite, né? Aos domingos, mas sempre com um lugar assegurado, não só pelo sucesso de audiência, né? Que mesmo com os comediantes trocando de canal ou falecendo, sendo substituídos por outros comediantes, né? A praça vai garantindo o seu espaço sempre, renovando o seu público e lançando novos talentos, né? E nesse meio tempo, nesses 34 anos, Carlos Alberto de Nóbrega chegou a ser diretor artístico do SBT, né? Nessa época também, no fim dos anos 80 para começo dos 90, e esteve presente em outros projetos mais curtos ou de maior duração, né? Foi o professor na Escolinha do Golias, né? Que também contava com Consuelo Leandro, Nair Belo, Patrício Pique, Marta Pessoa, né? E teve participações de figuras que estão ali diretamente envolvidas na trajetória dele e do Golias desde a juventude de todos eles, como Aguinaldo Raiol e Hebe Camargo, né? E também participou do SBT Palace Hotel, participou da versão de Chaves, que foi feita pelo SBT no papel do professor Girafales, né, num desses episódios especiais. Enfim, Carlos Alberto de Nóbrega é uma das pessoas mais relevantes nesses 40 anos de SBT e em todas as atividades que ele desenvolveu como roteirista, diretor, como comediante também, antes de estar no SBT, né? Nessa carreira que vem desde a década de 50. Perdemos, quem sabe, um advogado de muito talento, mas ganhamos essa pessoa tão importante não só por celebrar e manter viva a chama da praça, mas por toda a contribuição ao humor na televisão, né? Em várias emissoras no decorrer de todo esse tempo. E diante da perda recente de pessoas tão importantes do nosso cenário artístico e cultural aqui do Brasil, né, como o Paulo José, o Tarcísio Meira, o Orlando Drummond e tantos outros, né, eu renovo aqui a felicidade que eu particularmente tenho e posso estendê-la a todos nós do Observatório da TV, de poder fazer uma homenagem assim ao Carlos Alberto enquanto ele ainda está vivo, né? É para isso que serve esse programa, vale a pena, porque ele merece, né? E são muitas figuras que a gente deve celebrar com esse merecimento que elas possuem enquanto vivem, né? E não só quando infelizmente vêm a nos deixar. Carlos Alberto de Nóbrega recentemente teve alguns problemas de saúde, foi acometido da Covid-19, mas recuperou-se bem, né? Voltou a gravar a praça para nossa felicidade, né? Para nossa alegria, como diria o outro, e seguramente ainda teremos muito tempo da paixão dele pelo humor e pela praça servindo a nós tanto talento e tantos momentos de felicidade como espectadores. Um grande abraço a todos vocês, vale a pena desta semana. Fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado para a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.